Outra vez, bom dia, meus amigos do Facebook. Obrigado, bom dia. Obrigado pelas mensagens. Hoje é o dia 16 de julho de 2023. Vocês olhando o calendário, 1967, o ano foi igual. De 28 em 28 anos, os anos são iguais. Hoje é domingo. Eu sou o doutor Heleno Lopes, eu falo aqui da casa do Jairo de Passaré. Recebi a mensagem perguntando que bairro é esse de Passaré. Aqui é uma mistura. Primeiro, Fortaleza é a cidade mais esburacada, mais esculhambada do mundo. Tem alguma coisa que preste nos bairros nobres? Bairros nobres quais são? Lá criaram aí o tal de Meireles, Aldeota, Edson Queiroz, Água Fria, outros mais. Mas aqui, por outro lado, a cidade não vai, o centro da cidade, você tem que andar olhando para o chão, porque prefeito que é bom, Fortaleza nunca teve, nunca mais teve. O último prefeito aqui que teve foi o Ciro Gomes, que deixou as obras todas em andamento, o Juraci Magalhães continuou, e o resto é só uma latruagem danada, viu, pessoal? Você desculpa eu dizer assim, o que soube, o André Fernandes, que é deputado federal, ele é deputado estadual, mostrando as placas aí de bilhões para obras sem realização. Aí fica, esse Passaré aqui é pior, porque aqui e acolá você tem que baixar o vidro, porque tem favela, uma perto da outra. E também é um bairro que não tem estrutura. Você anda, tem curva demais, não tem o quarteirão quadrado como tem no centro da cidade. Os camelôs do centro da cidade, os marginais também acabaram com a rua Liberto Barroso, com a rua Guilherme Rocha, Pedro Borges, aqueles bancos bonitos quebraram tudo, esculhambaram tudo lá, quando derrubaram o edifício 40 da minha saudosa Rádio Iracema, quebraram tudo para construir o metrô, lá está entregue aos marginais. Chegou-se a ver até prefeito antes comprando carne de porco em matança de porco no centro da cidade, lá na praça do José de Alencar. É uma esculhambação. É a cidade mais esculhambada, eu tenho nojo. Conheci Fortaleza andando de bondinho, por aí vocês viram. Pessoal, hoje eu vou falar coisas boas para nós, né? Mas as perguntas que me fizeram sobre o caso daquela garota que foi morta por torcedor da torcida do Flamengo com Palmeiras, sobre um caso de estupro de vulnerável e sobre um tipo de usucapião que é muito interessante para você aí, mulher ou homem que esteja me ouvindo, que me esteja ouvindo. Mas eu quero dizer aos senhores que é lamentável essa desgraça desses ministros vagabundos do Supremo Tribunal Federal, com exceção só do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques. Eu tenho que dizer assim, é uma coisa triste, um bocado de bandidos, botar um bandido no poder, tirar da cadeia para ser presidente da República, um mentiroso! Desculpem a revolta. Aí, veio daquele começo, Gilmar Mendes, o Lula precisa de um julgamento justo. Ali estava tramando, botar o Lula na presidência de novo. Edson Fachin, anula o processo do Lula, bota ele na presidência. TSE, Luiz Roberto Barroso, eleição não se ganha, se toma. Repetida a frase do bandido Zé Disseu. TSE de novo, Luiz Roberto Barroso, mais Ricardo Lewandowski, mais a Tabata Amaral, mais o Luiz Fux, outros mais. Lá em Boston, nossa preocupação é tirar o presidente. Lá em Londres, em Oxford, Luiz Roberto Barroso quase que leva uns tapas do cidadão que disse: viajei 10 horas para chegar aqui, nome do rapaz Alexandre Cruz, e assistir esse mentiroso Luiz Roberto Barroso conversa para a Alemanha esculhambando o governo brasileiro. Aí, depois,
reunião lá em Nova York para discutir a democracia, convocados por empresários. Depois, Luiz Alberto Moura, depois que fizeram a marmota, antes ele foi lá no Congresso, não aprovar a emenda de voto impresso. Aí depois, perdeu o mané. O que é o cara desse? Agora ele vem com a pior, vem mostrando publicamente que quem elegeu o Lula, escolheu o Lula, foi exatamente o TSE com o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Vocês acreditam? Isso eu sei há muitos anos. E nós estamos vivendo uma ditadura de bandidos do poder. Vocês desculpem eu dizer isso, rapaz. Voltando. Aí diz assim, dizer lá ontem, nós, na reunião, no Congresso da União Nacional dos Estudantes, que é uma organização também do PT, da esquerda, nós derrotamos o bolsonarismo e restituímos a democracia ao Brasil. Isso é ridículo porque botaram a bandidagem do comunismo em Brasil, todo no Brasil todinho. Deixa eu dar um alô aqui para o doutor César Pires, depois eu continuo, lá de Viçosa do Ceará. Para a doutora Antônia Coutinho, para você, doutora advogada, para você aí, J. Evangelista Itatira, para você, Marcelo Almeida, lá em São Paulo, você, a Cássia Singela, Eduardo Monte, pessoal do Rio de Janeiro. Deixa eu continuar. Doutora Selma Furtado também, lá em Guaraçaba do Norte. Aí, meu amigo, vocês veem o seguinte, toda pessoa que votou no Bolsonaro como eu é considerado bolsonarista. Aí ele vem com a retratação fajuta, dizendo a mesma coisa, que ele queria dizer que nós derrotamos os bolsonaristas, mas não diz. Nós respeitamos os 58 milhões que votaram no Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, mas votei nele. E eu me sinto mal em ouvir um bandido descendo esquerdo. Esse cara não pode ser ministro. Aí veio o Rodrigo Pacheco pela primeira vez, presidente do Senado, dizendo um bocado de porcaria que ele é próprio, disse que ele está doido. Ele só se manifestou, que ele acha que se botarem o impeachment do Roberto Barroso, o que ele vai fazer? Ele vai botar para ver se ele vai ser ministro supremo. Que cacife o Rodrigo Pacheco tem para ser ministro. Não tem mais um lulista lá. Cristiano Zanin, advogado do Lula. Não tem o mínimo de qualificação para ser ministro supremo. Olha lá o artigo 102 da Constituição. O ministro supremo é para garantir, fazer cumprir a Constituição Federal. E se eu fico revoltado, vocês me desculpem, me perdoem, me botem no xadrez, que eu vou com todo gosto. Eles estão tão conhecidos. Vai lá, achou pouco, lá para no Rio Grande do Sul, Luiz Roberto Moura, antes dessa fala dele. O Supremo agora é o Tribunal Político. Quer dizer, cada coisa besta. Agora, o Bolsonaro chega em qualquer canto, é aplaudido, chega em Oxford, aplaudido, de Londres, chega em Nova York, aplaudido pela multidão. Agora, o senhor Luiz Roberto Barroso não pode andar de avião, negado mandou para fora, desce para o avião. Lá, o Lula, onde anda é ladrão, tem um lugar na prisão. Luiz Roberto Barroso não pode andar de avião. Agora mesmo, porque o mundo todo, rapaz, está vendo que nós estamos numa ditadura comunista. Eles estão devagarinho. Agora, o senhor Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, olha, eu não me convenço em você dizer que foi só um arranhãozinho com o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque você concordou com a maior bandidagem do Brasil, que é concentrar todos os impostos na mão da bandidagem de Brasília. E vou dizer mais. Você é capaz de perder a eleição e se eu fosse paulistano, ou paulista, eu não votaria mais em você. Até eu recomendo aí o Marcelo Almeida fazer uma publicidade aí, para não deixar, porque, meu amigo, a pior desgraça que tem no mundo é o PT, através do seu maior, pegar
e acabar com a autonomia dos estados e dos municípios, desrespeitar os artigos 1º e 2º da Constituição Federal, desrespeitar os artigos 133 a 157 da Constituição Federal, sob a autonomia dos estados e municípios em programar os seus impostos. Aí, houve arranhão, o Bolsonaro reclamou, ele veio com uma desculpa muito parda. Vocês querem que o Lula encha as mãos do dinheiro dos estados e municípios da União? Pelo que aconteceu com a Petrobras, que está aí também dançando para fazer aquela esculhambação. Vocês querem? Ele quer dominar um pedaço, acabar com os... Ele mesmo diz, lá na China, o homem manda e é atendido. Ele já disse também, não tem Congresso Nacional, vou implantar o partido, o socialismo chinês no Brasil. E já implantou. Agora, senhor ministro Alexandre Moraes, eu sou um cabra velho, andei de bondinho da cidade de Fortaleza, vou para os 84 anos de idade, vou fazer 61 anos de batente forense, e eu nunca vi como é que o ministro não tem vergonha. Nem você, nem Ricardo Lewandowski, nem Luiz Fux, nem Rosa Weber, pior a Camelúcia, Toffoli, Gilmar Mendes, que abraçou chorando o Zanin, advogado do Lula, do xadrez. E vocês que vivem aí, o Sérgio Moro foi suspeito por o Intercept pegou a gravação dele com o Deltan Dallagnol. E todo mundo está vendo que todos os ministros supremos são suspeitos, menos o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, para qualquer processo do Bolsonaro. Vocês são suspeitos. E pior agora, quando se sabe, quando o Instituto Voto Legal, impugnando a diplomação do Lula, mostrou que o Bolsonaro ganhou a eleição, os Estados Unidos já têm muitos canais de internet dizendo que foi fraudada a eleição no Brasil. O Luiz Roberto Barroso convocou os embaixadores para assistirem o Código-Fonte, aí porque o Bolsonaro, com prerrogativa constitucional, convoca os embaixadores para provar que o Código-Fonte foi invadido por hacker em 2018. Ele só não perdeu a eleição pelos motivos que já se sabe. Agora mesmo o Bolsonaro está fazendo uma manifestação que o inquérito, que a Rosa Weber, que era presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, mandou instaurar em 2018 para investigar o hacker, todo mundo sabe disso, não era sigiloso. E o Bolsonaro está dizendo agora, ele é gravado sigilo, mas nunca terminou, porque a Polícia Federal pode concluir que houve exatamente a fraude eleitoral em 2018. A sorte é que o hacker parece que teve pena do Bolsonaro, não deixou ele perder a eleição. Entendeu? Quer dizer a vocês que o que tem de notícia nos jornais norte-americanos, o que tem de notícia nos jornais franceses, esse Hugo Carvajal, general venezuelano que está preso em Madrid, de vez em quando solta nota. Ele está doidinho porque ele não pode ser extraditado para os Estados Unidos porque ele está com prisão perpétua decretada lá. Aí diz que prova para o mais B que o narcotráfico, que faz parte do Foro de São Paulo, faz parte, todo mundo sabe disso. A Venezuela derramou milhões para fazer eleições do PT no Brasil. Quando qualquer ministro, nós tivemos aí, uma vez, mandado prender uma pessoa do aeroporto de Guarulhos, porque xingou um ministro. O Luiz Roberto Barroso já foi xingado, foi obrigado a descer do avião. Gilmar Mendes, outras vezes. Ministro do governo do Lula agora justificaram que estão usando os aviões do governo federal com medo de aviões de carreira. O Lula é xingado no mundo todo, chamado de ladrão. Nós não podemos ver numa situação dessa. Era preciso que o povo se levantasse, já que as Forças Armadas estão inertes. Aí dizer que aquele formulário, aquele esboço de
lei, a GLO, garantia da lei da ordem, era tentativa de golpe? Não. Se o Bolsonaro, até o dia 31 de dezembro, como eu disse muitas vezes, tivesse convocado as Forças Armadas, conforme manda o artigo 142 da Constituição, para tapar a boca desses ministros, porque enquanto o Gilmar Mendes vive nas redes sociais, o ex-Fachin vive trancado, escondido, já fez muito contra o Brasil. Luiz Alberto Moura é o mais afoito, tanto faz como divulga. O Gilmar Mendes também. O Toffoli, esse é pior. Ricardo Lewandowski fez aquela porcaria no impeachment da Dilma. É preciso que o povo não esqueça dessas coisas, rapaz. Agora é Alexandre de Moraes vai passar as férias lá na Itália, bem longe, pensando que ele não é conhecido lá. Vocês sabem o que aconteceu, que não sabem? A negada ia metendo a peia dele, na mulher dele, ainda chegando a ferir o filho dele. É isso que eu digo. Então é preciso, nós brasileiros que somos democratas, não podemos aceitar essa bandidagem que está no conluio. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, agora inclui também Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. Lula, o PT e seus asseclas. Ninguém pode aceitar isso. Porque um Congresso apoiando bandidagem, o bandido sendo protegido pela justiça, não dá, não dá. Outra coisa eu digo, vamos aguardar que bicho é que vai dar, porque eu acho que essa afirmação do Luiz Roberto Barroso, ela é excelente para recuperar, pelo menos mostrar uma coisinha que o TSE não é suspeito. Ele é todo suspeito, menos os dois. O Cássio Nunes Marques, André Mendonça não fez parte. Pensa aí, para recuperar um pontinho de credibilidade, sabe por quê? Olha bem, se o Luiz Roberto Barroso diz assim, nós derrotamos o bolsonarismo e não quisemos ofender os 58 milhões que votaram no Bolsonaro, ele está dizendo exatamente que a eleição foi fraudada, que todos eles são suspeitos. Então, ainda tem prazo, que não está correndo, para os embargos de declaração, com efeitos infringentes. E será que esse TSE vai manter uma decisão dessa, um bocado de suspeito? O único ali que não foi suspeito, o Cássio Nunes Marques. Entendeu? Então, vamos esperar ver se pelo menos recuperam um milímetro da sua credibilidade. Porque aquele Randolfo Rodrigues, todos os dias era processo em cima do Bolsonaro. E se fosse botar um monte de processo em cima de Lula, de Dilma e desses bichos aí que compõem o governo federal, Gleice Hoffmann, estava a exclamação feita, não tinha mais lugar para se botar processo. E o Randolfo Rodrigues está lá bem caladinho, porque esse é o último mandato dele, que ele não vai ser reeleito para senador. A festa dele lá em Roraima acabou, entendeu? Vocês vão ver. Vocês desculpem, me perdoem se eu gosto de gritar, porque eu acho que todo brasileiro tem a mesma revolta que eu tenho, a mesma revolta. Eu quero só fazer agora um adendo à Jovem Pan. Eu gosto muito que o Thiago Pagnato, ele estuda, prepara os programas, porque aquilo ali, por certeza, ele não sabe decorar como eu. Mas eu vou retificar aqui, ou esclarecer o grande erro dele. Quando ele diz, porque na realidade, a lei de abuso de autoridade, no artigo 15, 1 e 3, ela define que no caso de um deputado, de um inquiridor, ou seja, um juiz fazer perguntas a quem não quer responder, ele só deve perguntar se ele vai responder se é não, porque o artigo 5º, 63 da Constituição Federal, artigo 5º, 63, diz que o réu tem o direito de ficar calado em silêncio. Agora, mais uma vez, eu queria saber onde foi que a Carmen Lúcia, ministra do Supremo,
Já disse até uma vez naquela CPI do lixo, que se eu fosse advogado de algum réu, eu não ia pedir habeas corpus, não. Eu ia com o meu cliente, mas vai ficar calado e acabou. É um direito dele. Mas a Camilo se tirou a norma diferente. A norma que ela tirou, sabe o que é? Você pode ficar calado nas coisas que fazem prova contra si. E não pode. Quer dizer, o cara é réu e testemunha ao mesmo tempo. Eu nunca ouvi falar disso, não, pessoal. Outra coisa mais. Se o pessoal do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, tivesse um pouquinho de vergonha, ele instaurava de imediato, de ofício, o impeachment do Luiz Roberto Barroso, porque está lá, meu amigo, no artigo 39, inciso 3º da Lei 1079, de 10 de abril de 50, que é a lei que regulamenta todo tipo de impeachment. Porque ela tem modificação apenas, que a suspensão em 25 anos é de 8 anos. E o que eu estava dizendo, o Thiago Pagnato dizendo que podia dar voz de prisão a deputado fulano e tal, porque ela estava abusando de autoridade. Você tem que ler, Thiago Pagnato. Tem que ler. Nenhuma prisão pode ser decretada contra parlamentar, especialmente no exercício de seu cargo, porque os crimes da lei de abuso de autoridade que você mencionou, eles são crimes de pouca condenação, pena prevista, são afiançáveis. E o parágrafo 2º do artigo 53 diz que a prisão em flagrante de parlamentar só pode acontecer por crime inafiançável. Ainda o flagrante tem que ser mandado para a Casa Legislativa dele para ser apreciada a validade ou não da prisão. Então, essa coisa, o resto foi bom demais. O Capês é bom porque quando ele baixa a cabeça, só diz o que ele sabe, que parece que ele é promotor de justiça, sei lá, eu sei que ele é jurista. Mas eu não sou jurista, não. Eu gosto de assistir, comentar e fundamentar. E eu lhe juro uma coisa, eu não abri um só código para isso, que eu sei tudo é com essas porcarias, já decorei tanto que eu até achei. Agora vamos entrar no assunto que interessa. Senhores, se não tivesse câmera de vídeo no estádio, parece que é do Palestra Itália, do Palmeiras, ali seria um crime de rixa. Porque é o seguinte, é o chamado crime de multidão. Se muitas pessoas fazem crimes, se resultar homicídio, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Crime potencial muito pequeno, artigo 137, parágrafo 1 do Código Penal. Tendo câmera de vídeo, foi identificada a garota que foi morta por um torcedor do Flamengo naquela saída do estádio do jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Então, identificado, aí ele vai ser impulso como autor de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4 do Código Penal, pena de 12 a 30 anos de cadeia. Agora, se eu fosse promotor, eu arrolava tudinho no crime de rixa para deixar tudo fichado no tribunal do júri. Que quando existem vários crimes, aí o juiz do júri, ele é o competente para julgar, embora os crimes não sejam alcançados pela competência prevista no artigo 74 do Código de Processo Penal, que é o crime de competência do júri. Agora, isso foi uma pergunta que me fizeram. A outra pergunta foi como fazer defesa em uma ação de reintegração de posse. Eu vou reafirmar aqui, primeiro, que a ação possessória, ela não envolve domínio. Vamos dizer, o dono ou o possuidor pode entrar com a ação de reintegração de posse, por exemplo, contra o João Vitor. O artigo 555 do Código de Processo Civil diz que o autor da ação, além da proteção possessória, pode requerer ao juiz os danos ocasionados pelo esmuro, artigo 1210 do Código Civil. Agora veja, a defesa do réu. O artigo 556 diz que o réu, o chamado esmurador,
tem o direito de se defender, cobrar danos morais e, ao mesmo tempo, alegar uso capião como defesa. A súmula 237 do Supremo Tribunal Federal diz que, em qualquer processo envolvendo imóvel, posse ou não, pode, a parte contrária, alegar uso capião como defesa. Agora, vamos fechar a live de hoje. Vamos fechar uma coisa interessante. O mulherzinho me passou uma mensagem perguntando o seguinte: doutor Heleno, eu me divorciei do marido 10 anos. Eu estou 10 anos divorciado, eu moro num apartamento, o único imóvel do casal ficou para ser vendido, para ele tirar o dele e o meu. Esse cara sumiu, o que é que eu faço? Aí, pouco importa que tenha havido a manifestação de divisão do bem. Primeiro, faz mais de 10 anos. O direito de venda já prescreveu. Ainda que tivesse prescrito, hoje nós temos a uso capião familiar. O uso capião familiar foi um artigo que foi introduzido no Código Civil, artigo 1242-A. Esse artigo diz o seguinte: o cônjuge que permanecer no imóvel e o outro sumir, por 2 anos, esse cônjuge tem o direito de requerer a uso capião. Basta 2 anos de posse após o divórcio. Aí nas condições do artigo 1241 e do artigo 183 da Constituição Federal. Vou explicar a você. Então, a mulher vem com o apartamento, tem 400 metros de área quadrada. Aliás, a área já é quadrada. Aí diz, tem gente que diz, não pode, porque a área para uso capião, como bem de família, é apenas 250 metros. Mas ela vai uso capi, só outra banda, 200 metros. Ela tem que provar que não tem nenhum imóvel na terra em que ela está morando, nesse apartamento, no município, na comarca. Ela vai provar que ele serve de moradia e provar que se divorciou há 10 anos e que reside no imóvel, continua como dono do todo. Nisto ela pede ao juiz a declarar que ela é titular de domínio de todo o apartamento. Então o juiz manda averbar no registro imóvel que ela adquiriu por uso capião a banda que seria do marido, do ex-marido. Essa é a lei de uso capião familiar, artigo 1240 do Código Civil. Bom dia para vocês todos, João Vitor, bom dia para todos, bom dia para o J. Evangelista, bom dia para o doutor Paulo Rando, bom dia para o doutor César Pinho, também para a doutora Tânia, dá uma luz especial para o Antônio Mazzoli, homem de 7 instrumentos da Rádio Cidade AM e da Jovem Pan de Fortaleza. Locutor, grau 10, da Jovem Pan, transmitindo futebol, meu amigo Anastácio de Castro, que também é advogado. Para você também, Alano Maia. O Alano é um grande comentarista de futebol também da Jovem Pan Fortaleza. Um bom dia para vocês todos, domingo estarei de volta. Me desculpem a emoção de tentar mostrar esse Brasil que quem manda aqui é a democracia, mas infelizmente nós estamos numa ditadura já bem implantada, faltando só fechar o Congresso Nacional ou criar só um partido, o PT, e o resto se apagar, e o mando do PT, e dar um alô para você aí, Tarcísio de Freitas. Atenção, paulistas, não votem mais em Tarcísio de Freitas, ele pode ser um bom vereador, mas foi péssimo para a democracia. Bom dia, meu zap é esse aqui, passa uma mensagem para mim. Meu zap é esse, 85 é o DDD, 999453883, 999453883. Obrigado e até domingo.